indústria continuar poluindo outros lugares. Eu vou vender o crédito de carbono para outras pessoas sofrerem todas o que vai causar dano à natureza. Esse aqui é o indígena Tupinambá. Tupinambá existe. Pode passar. Essa aqui é a cacica, dos caciques. Jamopoti, Tupinambá. Eles lutam pela preservação do seu modo de viver. Isso é tentar sobreviver dentro desse sistema de destruição da natureza. E a destruição da natureza é causada por nós. Quer dizer, por nós não, né? Eu nunca causei dano. Mas eu me coloco nesse lugar de ser por nós, humanos. Pode passar. Esse aqui é o cacique, né? Nos rituais. E isso aqui é na UF. Isso aqui eu achei na UF. E eu vou finalizar minha fala, deu 11 minutos aqui, eu falei muito pouco, eu queria falar mais coisas. Para não descansá-los. Eu vou agora começar com algo mais real. Ontem nós estávamos aqui e daqui, isso aqui é conflito ambiental. Lá no Mato Grosso do Sul, eu trabalhei lá há 3 anos. Os indígenas, dos maiores territórios indígenas, a maior aldeia indígena que tem lá no Mato Grosso do Sul, foram protestados porque não tinham água. Eles começaram, a polícia, isso do Estado, isso da polícia, milícia, né, as violências do Estado, aí, pode pensar. No mesmo dia, né, a gente estava aqui fazendo a nossa jornada. Esse aqui é o filho do Iraci Brasil, lá em Anauá. As facções invadiram as terras indígenas. É o que também está acontecendo na Amazônia. Para quê? Porque eles estão invadindo as terras indígenas para produzir e colocar droga lá dentro. E a gente também está sofrendo isso aí na Amazônia. E aqui, ó, no mesmo dia, uma professora, professores, né? Eles atiraram na professora, a polícia atira em professor da escola indígena, polícia atirando em direção da escola indígena. Isso aqui é conflito socioambiental. Pode passar. Aqui é a polícia do estado do Mato Grosso do Sul, como em todos os lugares desse país, sempre vai bater nos indígenas. Matar os indígenas, violar todos os nossos direitos constitucionais. E não vem me dizer para mim que isso é um caso isolado no Brasil. Não é. A gente está em dezembro, a gente vai entrar em dezembro. A gente sabe que dezembro, janeiro, fevereiro começa a matança dos povos indígenas do Brasil. Começa as violências nos territórios. Por quê? Porque os órgãos de proteção no Brasil, eles estão todo mundo de férias, estão fazendo alguma coisa. A gente sabe a época que a gente vai sofrer mais um pouco, que vão botar mais chicotes em cima da gente. Pode passar. O que eles queriam, né? Nós só queremos água. Eles só querem água. A gente só quer justiça. A gente só quer continuar vivendo. E quando eu vejo as fragilidades da branquitude, eu só penso em dizer que a gente está aguentando isso desde 1500, 524 anos. E agora a conta não é só mais dos povos indígenas, a conta é de todos nós. Então, eu não estou pedindo para vocês terem consciência ecológica, nem consciência ambiental. Eu estou pedindo para vocês terem dignidade, que é o que é necessário para se construir uma sociedade. Nós estamos à beira da falência. E a natureza, minha mãe, ela simplesmente está reagindo a todas as agressões. Pode passar? Esse aqui é o último, então esse aqui fica para último para vocês pensarem.
Eu só posso falar, só posso pedir para vocês que vocês estudem sobre isso. Que vocês cheguem no Mato Grosso do Sul, que vocês cheguem na Bahia, onde está acontecendo os assassinatos. Esse ano inventei de fazer um inventário. Eu falei com o Felipe, comecei a conversar com o Felipe. Esse ano eu perdi 4 amigos. O meu inventário dos meus parentes está em 23 indígenas assassinados no Brasil. Nome, endereço, CPF, e a gente sabe que quem trabalha com defesa de direitos humanos e humanitários, humanitários, algo que cause humanidade na gente e desperte os nossos afetos. Essas pessoas serão sempre perseguidas e massacradas e injustiçadas. Eu não peço justiça. A única coisa que eu peço é que as pessoas tenham honra e dignidade. Muito obrigada. Daniela, você vai passar de slide também ou não? Então, podemos voltar para a mesa. Eu não sei nem como que segue, depois eu falo escolhendo, sabe? Então, eu vou... Não tem nem como ignorar o impacto dessas falas, de fato, muito importantes, muito potentes, todas elas. Agradeço e é uma honra compartilhar essa mesa com vocês. Vou tentar ser o mais breve possível para a gente ter a oportunidade de debater essas pesquisas, essas apresentações tão potentes, de fato, assim. Eu estou até desorganizada, desculpa. Bom, agradeço os colegas pelas falas de novo, gente, de fato, fiquei desorganizados, então vou me desculpar, né? Espero que todos nós tenhamos tido a oportunidade de receber com tanta sensibilidade as falas dos colegas, né? Porque, de fato, são falas muito sensíveis e despertam 1 milhão de coisas, então estou me sentindo até um pouco desorganizada. Eu falei várias vezes, gente, me desculpem, é isso, acontece, temos sentimentos, somos seres humanos, né? Então, bom, agradecer e dizer que é uma honra, eu já sabia que era uma honra estar aqui com vocês, nem imaginei o quanto. Então, agradecer muito o convite da comissão organizadora, agradecer aos colegas pela oportunidade de estar aqui com vocês. Uma parte do meu trabalho, uma parte da minha pesquisa de mestrado e doutorado em antropologia. Bom, respirando, né? Tem muitas questões, inclusive, que se atravessam com as questões que os colegas trouxeram, né? E aí eu vou trazer um estudo de caso da comunidade do Quilombo do Grotão, que é uma comunidade que fica aqui na cidade de Niterói, a primeira comunidade quilombola certificada da cidade de Niterói. E eu vou trazer especificamente em relação ao conflito socioambiental a relação deles com o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Porque, como eu disse, vou tentar contar a história de uma forma muito dolorida, muito rápido, trazendo um pouco as perspectivas, inclusive, que vocês já trouxeram, que vocês já falaram, né? Então, é uma comunidade, como eu disse, que fica na cidade de Niterói, no Mar do Rio do Mato. Ela tem como história, né, a narrativa histórica da comunidade, ela começa com a chegada de Manuel Bonfim e Dona Fia, vindo de Sergipe, em direção ao Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Eu não sei se eu inventei ou se é o ano exato, aí vocês vão me desculpar, eu me dou licenças narrativas, tá? Na hora de escrever, tá, a pesquisa tá tudo direitinho os anos, tá? Cismei que foi no ano de 1926,
que o casal chega na fazenda do Engenho do Mato, né, que era uma fazenda, aqui na região de Niterói, na região oceânica de Niterói. Eles chegam e acham um trabalho na fazenda da Irene Lopes Rodrigues. Nesse momento, eles se estabelecem, recebem uma parcela de terra, estabelecem na sua casa e começam a fazer produção agrícola e criação de animais. Uma pequena criação ali. Lá pelas tantas, a dona da fazenda entra em falência e vende para eles essas terras. A forma de venda dela foi: vocês têm tantas mudas de banana, vou lembrar o número exato, vou desculpar, vocês têm tantas mudas de banana e vocês vão vender essa produção de banana e com isso eu vou receber e com isso vocês estão comprando essa parcela de terra. Né? Então, eles vão comprar essa parcela de terra, o Manuel Bonfim, o sítio Manuel Bonfim, vai levar o nome do patriarca, e eles vão se estabelecer ali durante um tempo. Só que começam a acontecer uma sequência de coisas. Morre a ex-proprietária da fazenda, os descendentes tentam revender aquelas terras, ignorando completamente que aquelas terras tinham sido já vendidas para os colonos. Né? Não foi só a situação do sítio Manuel Bonfim, teve outros sítios no entorno que passaram pelo mesmo conflito, mas eu me foco no sítio Manuel Bonfim, que é o território do Quilombo do Grotão. E aí começa a ter incêndios às plantações, começa a ter ataques diretos. Em 1960, mais ou menos, eles participam da primeira reforma agrária no estado do Rio de Janeiro, só que com o advento da ditadura militar e com a morte do governador Roberto Silveira, esse processo é paralisado e fica por aí mesmo. E aí eles continuam a sofrer as ameaças de diferentes atores, principalmente vindos da descendência da dona da fazenda, mas de muitos outros espaços, porque o espaço do Engenho do Mato, naquele momento, já começa a ter um crescimento da especulação imobiliária. Então, eu contei toda essa história para trazer especificamente a chegada do Parque Estadual da Serra da Tiririca, que foi na década de 1980. Na década de 1980, teve, num sítio próximo ao sítio Manuel Bonfim, alguns pesquisadores foram pesquisar a quantidade de chuva na Serra do Mar, e começaram a ver a diversidade e a preservação da Mata Atlântica. E aí, a partir desse momento, começou um movimento de entender a importância desse espaço e da riqueza natural desse espaço como parte, como um patrimônio nacional, os mesmos debates sobre natureza, sobre meio ambiente, que tem naquele momento histórico, né? E aí é incentivada a criação do parque. Num primeiro momento, a população do sítio Manuel Bonfim foi a favor da criação do parque, porque eles estavam entre a espada e a parede. Né? Eles tinham a especulação imobiliária chegando para cima deles e, por outro lado, o parque. Entre a chegada da natureza e a especulação imobiliária, obviamente, todo mundo que está aqui, eu acho que escolheria o meio ambiente. Né? E tendo inclusive esse discurso de uma convivência harmônica. Só que, dentro das construções legislativas brasileiras, isso se deu mais ou menos em 1991, na década de 80, essa chegada do meio ambiente, ela vai produzindo um êxodo da comunidade do Quilombo do Grotão, dos descendentes de Manuel Bonfim. Eles vão saindo da comunidade para outros lugares, porque eles não podem mais plantar, porque eles não podem mais criar gado, eles não podem mais ter atividades econômicas que possam permitir a subsistência e o modo de vida que eles mantêm. Então, sai boa parte da comunidade e outra parte da comunidade resiste, permanece ali, começa a trabalhar na cidade, começa a circular em diferentes lugares. Em 1991 é criado o parque, a unidade de conservação, que é o Parque Estadual da Serra da Tiririca, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Isso tem um significado. O fato de ser uma unidade de conservação de proteção integral, e eu não vou me deter muito assim a fazer muitas explicações, né? Ela traz uma ideia de que a natureza ela não pode ser preservada em conjunto com o ser humano. Da natureza, o sujeito de direito natureza, ele é muito maior do que o sujeito de direito ser humano que habita aquele território. Então você tem essa sobreposição
já trazendo o que os colegas já falaram, né, mais evidente impossível, né, desse racismo ambiental, dessa desigualdade reproduzida a partir da legislação brasileira. Então, essa unidade de conservação de proteção integral, que é a salvação da comunidade do Quilombo do Grotão, que morava no sítio do Bonfim, passa a ser a maior ameaça. E aí passa a criar um clima de incerteza e de incerteza mesmo, de não saber se amanhã eles vão poder estar e continuar se reproduzir no mesmo território que eles habitam. Isso a partir de 1991. Ai, já está na hora, desculpa. Gente, vem, desculpa. 1991 é criado o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Demora mais ou menos 10 anos a produção do plano de manejo e o mapeamento desse Parque Estadual da Serra da Tiririca. Durante esse período vai havendo uma ampliação urbana e uma extensão da cidade para dentro do território, principalmente pela proibição do uso das terras para plantio próprio. Então, começa a haver um processo de favelização da região, né? Começa a haver ocupação desses territórios. Em 2001, mais ou menos, acho que o mapa de 2001, gente, os anos, vocês vão Está escrito no meu livro, inclusive, lancei recentemente, Identidade, Descobrir, Circulação de Normatividade e Conhecimento. Uma propaganda não de brincadeira, mas é sério. Vamos lá comprar, pode comprar. Inclusive, acho que são entrar na tese, mas enfim. Em 2001 vai ser finalizado esse mapeamento do Parque Estadual da Serra da Tiririca e a comunidade ela acaba ficando metade dentro, metade fora do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Acaba ficando ali entre um e outro. Metade da comunidade fica dentro, metade da comunidade fica fora. Não tem mais zona de amortecimento. O que seria, teoricamente, a zona de amortecimento, que seria uma região que é próxima ao parque, que permite que vá gradativamente o território mudando para você poder criar esse lugar, esse santuário natural de preservação da natureza, essa coisa tão preciosa. Desculpe. Essa coisa tão preciosa, assim, né? Essa zona de amortecimento acaba porque tem todo esse processo de favelização por conta de uma proibição do plantio daquele território, né? E eles vão ficar metade dentro, metade fora. E aí eles vão continuar, gente, eu tô falando de 20 anos de ameaça de não sei se amanhã vão vir derrubar minha casa, né? Eu falo de um jeito, assim, eu falo rindo, mas meio de nervosa. Mas é meu humor ácido. Eu tenho um humor um pouquinho ácido. Desculpa, minha herança. Então, a gente está falando de 20 anos de você não saber se você vai estar no dia seguinte no território que não só você cresceu, como seu pai, como seu avô, e fora isso, começa a ter uma proposta deles entrarem dentro do parque a partir de uma noção de reserva extrativista exigindo a assinatura de um termo de acordo de conduta. Num primeiro momento, a comunidade do Quilombo do Grotão, é isso mesmo. Num primeiro momento, a comunidade do Quilombo do Grotão é totalmente contra, é radicalmente contra essa assinatura de um termo de acordo de conduta para permanecer como uma comunidade tradicional, que é um dispositivo de controle absurdo. Uma das falas, inclusive, dos meus interlocutores era assim, eles querem saber quantos cachorros a gente tem, eles querem saber tudo que a gente faz ou deixa de fazer, e aquilo inviabiliza a vida, porque você burocratiza completamente a existência daqueles seres humanos. Então eles vão ser radicalmente contra essa forma de inclusão, essa forma de assegurar o território. Eles vão se organizar a partir da Associação dos Sitiantes da Serra da Tiririca, a SET, junto com alguns vizinhos. Eles vão se organizar para tentar participar do Conselho Consultivo do Parque e tentar assegurar a sua existência dentro do Parque Estadual da Serra da Tiririca. Lá pelas tantas vão começar as expropriações e esses sitiantes vão começar a perder o espaço e eles vão ter que se organizar de uma forma mais local a partir da Associação das Comunidades Tradicionais do Engenho do Mato, a COTEC, e que seria a associação
que vai deliberar de forma conjunta, de forma nunca unânime, né? Mas de forma conjunta, uma representação a partir da ideia de reivindicar a identidade quilombola. Para poder, a partir da identidade quilombola, assegurar a propriedade das terras dos fazendeiros que eles já compraram quase um século atrás, né? Para, a partir dessa identidade, poder assegurar a sua propriedade de terra e assegurar o seu lugar dentro do Parque Estadual da Serra da Tigriga, inclusive para fazer a retirada das terras de dentro do parque e permitir que aquelas terras sejam demarcadas a partir do artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, que é o artigo que corresponde que aos quilombolas que estejam ocupando suas terras, dizer, otorgado o direito real de uso, porque não é otorgada a propriedade, né? É o direito real de uso das terras. Então, veja bem, bom, tem muita coisa mais para falar por aqui. Em 2015, a gente coloca, eu falo a gente, porque eu faço trabalho de campo lá desde 2015, eu estou lá desde 2015, trabalhei especificamente de 2015 a 2019 na comunidade do Quilombo do Grotão, e eu fiz parte do grupo de pesquisadores que estava no apoio, no suporte à comunidade no seu processo de certificação pela Fundação Cultural Palmares. Então, em 2016, a comunidade consegue a sua certidão, em maio de 2016. Ah tá, eu esqueci de falar de uma parte que não... Pessoalmente, minha tese de doutorado. Eu esqueci essa parte. Que é justamente dentro desses processos de se organizar para entrar dentro do Conselho Consultivo do Parque, a comunidade começa a tentar criar novos mecanismos de sustento econômico também e de trabalho, que são os sambas que acontecem aos finais de semana na comunidade do Quilombo do Grotão, através de projetos diferentes. Cada semana um projeto diferente. Para saber mais, né, eu parei. Mas é justamente sobre isso que eu vou explorar melhor, como que esses processos de construção de um modo de fazer a vida e de construir a vida e de manutenção dessa vida, eles vão provocar diferentes outras formas de reconhecimento, que não é o reconhecimento jurídico, que não é o reconhecimento estatal, né? E que vão garantir a permanência da comunidade do Quilombo do Grotão. Hoje em dia, por exemplo, já tem um tempo que a comunidade não sofre mais a incerteza e porque o nome disso? A insegurança. Obrigada. A insegurança das ameaças da desintrusão, que é o processo jurídico de expulsão das comunidades de dentro das terras dos parques estaduais e das unidades de conservação e proteção integral, devido ao fato de que eles são reconhecidos, eles fazem parte do roteiro da cidade, tem documentários, eles fazem parte do mundo do samba, tem uma circulação do nome da comunidade como lugar, tem músicos que falam que é a casa de Zumbi, enfim, tem todo esse processo de reconhecimento da comunidade que é extra-jurídico. Ele está fora dessa esfera, mas que também vai contribuir, por exemplo, ao momento em que a gente pede a certidão. Quando vamos fazer o dossiê, junto com a comunidade, né? Eu falo vamos, gente, porque foi um trabalho conjunto, né? É um dossiê gigante, né? Eu lembro, o Fábio estava até junto, quando o Renato veio com um dossiê gigante, contando de todos os sambas, com fotos e flyers de todos os sambas, para poder levar para a Fundação Palmares dar uma certidão de auto-reconhecimento. Essa parte maravilhosa. Fica a piada bem pronta, gente. Assim, a Fundação Cultural Palmares dá para eles uma certidão de que eles se reconhecem como comunidade quilombola, e para isso ela precisa de um conjunto documental que mais ou menos uns 8 pesquisadores ajudaram a comunidade a constituir. Então é uma coisa assim, fantástica. Bom, eu acho que por aqui eu posso ter que parar, depois se tiver alguma dúvida, comentar, tem no livro.
fazer uma rodada de perguntas. Alguém já quer? Beth, mais alguém já? Beth, Débora. Beth, Débora, Fábio, são vocês três. Mais uma pergunta. Beth, pode falar. Eu estou um pouco desesperada que vocês não falar o suficiente. Eu queria falar mesa. Gente, desculpa interromper. O Pajé precisa descer e aí ele queria fazer uma fala antes disso, porque ele deixou as coisas dele lá embaixo. Sim. Sim. Pajé, Por favor, pode. fala em pé mesmo. Já acabou de passar. O que eu quero dizer a vocês aí é que a gente, nosso povo indígena, igual a parente estava falando lá, que lá na terra dela eles estão soltando os animais para matar os indígenas, né? Lá na Bahia também, nossa aldeia, lá também, os fazendeiros passavam a cerca elétrica, entendeu? Minhas crianças, meus filhos eram pequenos, e eles cortavam as árvores, jogavam na estrada, para nós não passar para pegar água para beber, certo? Só que agora está pior ainda. A situação, eu estou aqui trabalhando, daqui a pouco eu vou falar com vocês o que está acontecendo com a minha filha lá na Bahia. Eu estou aqui em banho. Então, o que acontece? A gente está sendo muito massacrado, né? No Rio, na Bahia, Espírito Santo, São Paulo, várias aldeias, né? Amazonas, Mato Grosso, né, Bahia? Ele está sofrendo muito. Então, o que eu quero dizer que lá eles soltavam boi búfalo, muito, rebanho de mais de 50. Aí os boi búfalo entravam na represa para sujar água para os indígenas lá na rua. Só que a situação lá está cada vez pior. Minha filha mesmo agora mandou um áudio para mim, falando que ela está na escola, só porque ela é indígena, juntou duas meninas e bateu nela. Ela está com 16 anos, está chorando lá em pânico, pai, me busca, pai, me busca. Eu falei, só posso ir em dezembro, não tem como. Né? Então, quer dizer, a gente está sofrendo. Aí, tanto nas aldeias que eu já tive lá, eu já lutei com os Caramuru, com os Pataxós, com os Cupinambá, com os parentes, Piriri, com o Chai, Canimbé, em várias retomadas, várias guerras. Né? Então, com os parentes também, né? Cupinambá, com a Ailton, o pessoal tudo lá. E a gente já enfrentou pistoleiro, muita guerra, sabe? Muita coisa. Brincadeira, eu sou um pajé guerreiro, tá? Não só de vender remédio, não. Pajé vende de arco e flecha qualquer. E aí eu vim para a aldeia, Mata Verde, bonita, olha só o que aconteceu lá na nossa aldeia. Eu cheguei lá, tinha mais de 3 tratores para arrebentar a aldeia toda, em Maricá. Sou pajé de lá. Aí o que acontece? Chegou eu, Tupão, os parentes, tudo tinha mais de 200 carros. E aí os parentes queriam tacar fogo nas tratores com uma confusão danada. Aí tiraram as tratores, daí um mês nós estamos tranquilos, eu estou lá fazendo minha oca, né? Acontece que não, o Cacique jurando mais a pajé dele, falou, pajé vai lá em cima, que o bambu está gemendo. Pega o arco e flecha, eu coloquei um porta-flecha aqui, com um monte de flecha, fui sozinho lá. Quando eu cheguei lá, o que eles fizeram? Já estavam com as coisas arrebentando tudo. E as máquinas vêm vindo lá para cá para arrebentar do lado do pão ali, já arrancaram tudo. Estava cheio de praga. Eu cheguei com arco e flecha e falei, vem cá, vocês têm documento, tem autorização para estar entrando aqui? Aqui é a nossa aldeia. Eu sou pajé, trabalho com vocês, vocês estão arrancando as medicamentos, matando. Aí uma mulher loura lá que estava com uma rainha branca, nós temos autorização. Eu falei, tem? Então tá, me mostra o documento aí. Eu não tenho, falei, então vou parar com isso aí agora. Falei com os caras que estavam com foice, eu com arco e flecha com facão pendurado. Eu falei, então vou parar com isso aí, senão eu vou ficar a flecha em todo mundo. Aí quando eu olhei para trás, chegou o Tupã, a Maril, a Cacique chorando, foi chegando todo mundo, a Cacique, para, Pajé, calma aí. Eu falei, tá bem que você chegou, veio ficar a flecha em todo mundo, estava virado aqui. Então estou contando o que a gente passa. Aí de lá para cá eles tinham pregado mais de 50 plaquinhas assim nas árvores. Aí aquelas plaquinhas que fossem na árvore de prática assim, aquelas plaquinhas eram para passar a máquina e arrancar as árvores tudo. Sabe o que eu fiz? Eu arrancando as plaquinhas tudo, cheguei na Cacique, eu olhei as plaquinhas. Aí veio para dentro da árvore, tinha uma câmera lá, né? A câmera estava lá filmando, eu peguei escondido. Aí falei para a Cacique, eu baixei uma câmera, ela estava lá, uma câmera lá na árvore. Ela falou assim, você arrancou, pai? Eu falei, não arranquei não. Ela falou, pois é, você passou na frente da câmera? Eu falei, nada, eu passei por detrás. A câmera desse tamanhozinho. Aí ela falou, ainda bem que você não arrancou. Quer dizer, eles botaram câmera lá para filmar tudo que a gente está fazendo. Então eu estou contando o problema
está tendo aí com a gente. Depois, não, tem mais coisa, calma aí. Aí eu vim pro Rio, vai entregar um monte de engarrafado de medicina pro povo. Daí a pouco, Pajé, você não sabe o que aconteceu no final dele. Eu falei, colocou fogo no instituto. Eu falei, ai meu Deus. Aí mandaram as fotos para mim. Aí falou, Pajé, ainda bem que não pegou fogo no botijão. Você pega e explodir o instituto tudo. Aí mandou a foto para minha bagaceira. Agora em agosto, viu, gente? Tacaram fogo na nossa aldeia, lá no instituto. Esse ano, vamos falar esse ano. Estou contando a bagaceira. Para vocês verem que no Rio de Janeiro também o povo não está muito bom com a gente, não. Certo? Então eu vim aqui para fazer essa fala e pedir vocês ajuda para a nossa aldeia Mata Verde Bonita, porque o resort está lá querendo tomar tudo. Tá? E a gente, eu estou pedindo vocês encarecidamente que ajuda a gente, protege, vai lá visitar, vai lá tirar o peixe com a gente, tomar um café, fazer uma pesquisa, para ajudar a gente, porque a gente está precisando, né? Toda hora que eu estou lá. Tem vezes que eu chego lá, tem 60 quilômetros. Aí tem que dar remédio para todo mundo. Aí o Rio de Janeiro em peso liga, Pajé, eu estou precisando de carro para sair para aquilo, aí eu venho igual para cá. Né? Aí trago medicamento, e a pouco, Pajé, tem um cara aqui doente. Teve um encontro dos Pajé lá, eu passei a peito, era muito Pajé. Aí os Pajé bateram lá na casa de noite, aí um com a garganta doendo, aí eu estava dando remédio para um, para outro, o Pajé, eu também estou com a garganta doendo. Então, quer dizer, é muito trabalho para mim. Eu trabalho no Rio, na universidade, na UERJ, para todo lugar vendendo minhas garrafadas de medicina. Então, estou pedindo a vocês que ajudem a minha aldeia. Tá? Ontem estava o Wilson aqui, né? Essa área do resort tem a ver, tem Zacaria do lado e os Guaranis aqui do outro lado. É onde o resort quer se implantar lá, né? Então é uma coisa muito séria, a gente precisa. Eu costumo dizer que o colonizador nunca vai embora, né? É isso. Então, depois passa e prestigie lá a medicina. Tem 300 medicinas aqui diferentes. Marca é consulta também, ele faz tratamento. A gente precisa, porque as nossas teses e as nossas... Débora e Fábio, alguém ia atrás de levantar? A menina ia falar. Não, mas alguma outra pessoa Atrás Calma. Calma, Thiago, pode começar, Beth. Eu queria primeiro saudar a mesa, acho que especial para as primeiras falas. Acho que a gente fala muito de ações afirmativas na universidade, mas eu acho que não basta só botar pessoas negras e indígenas dentro, a gente está discutindo epistemologias brancas, então acho que isso também é ação afirmativa muito feliz no PGA. Primeiro também colocar à disposição, eu fiz movimentos sociais na graduação, no mestrado que vai iniciar no ano que vem, fala sobre assassinato, então acho que dialoga com as três primeiras falas, então acho que é uma questão muito importante para a gente fazer. E a minha pergunta é para o Sérgio, porque no início da sua apresentação, você fala um pouco sobre o movimento ambientalista ali na década de 70 e tudo mais, e a gente sabe que as organizações sociais, sobretudo com a redemocratização do Brasil, se institucionalizaram quase completamente. Eu queria que você comentasse sobre isso, qual vai ser o impacto da institucionalização do movimento ambientalista na sua visão? Vai lá. Vai passar então? Débora, por favor. Eu não tenho exatamente uma pergunta, mas é uma questão que eu vou colocar para a mesa, tá? Assim, eu acho que, na verdade, chamar a atenção para algumas coisas que me chamaram a atenção na fala de vocês. Primeiro, agradecer muito mesmo pelas falas, eu fiquei muito tocada, muito emocionada com todas, e aprendi muito, anotei um monte de coisa aqui, né? E chamar a atenção, assim, porque eu acho que é a temática da mesa. Primeiro, queria só dar um dado, assim, lamentar o falecimento do Thomas Eriksen, que é um antropólogo que estudou a etnicidade, não sei se vocês estão sabendo, né? Ele faleceu no dia 27, vamos marcar essa data numa mesa como essa, acho que é bem significativo, né? Lamentar o falecimento de alguém que foi muito importante para toda a reflexão sobre a etnicidade no mundo, né? No campo da antropologia, então acho que é importante marcar essa perda hoje, né?
e dizer assim que eu acho que o tema da mesa é conflitos socioambientais, mas no fundo todo mundo está falando aqui de conflitos territoriais, né? É a questão do território, na verdade, quando a gente está falando de natureza e tal, que é uma dimensão em grande medida ignorada, né, na área ambiental.